Jesus amado, mais uma noite estamos reunidos para o Evangelho Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Gratos pela oportunidade desse momento de luz, de entendimento, de paz. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas, não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado de procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Boa noite, meus irmãos. Mais Evangelho à Luz da Doutrina Espírita e os nossos comentários do capítulo 5, item 29. A primeira reflexão que podemos trazer consiste em uma simples pergunta. Existe perante Deus alguma diferença entre o homem matar-se ele próprio e fazer com que outrem o mate? Aqui neste momento vamos ver que, se utilizando do bom senso, teremos a certeza que não há diferença, porquanto perante Deus o que vale é a intenção. E uma vez que, em qualquer dos casos citados, o propósito da criatura é o mesmo, cometer o suicídio, ambos têm a mesma reprovação de Deus. Aliás, a vida nos foi concedida por Deus, a quem unicamente compete tirá-la. Nesse momento, a gente, refletindo sobre a referida reflexão, perguntemos o seguinte: e por que é censurável o homem buscar a morte no campo de batalha, quando faz imbuído da vontade de servir a seu país? Conforme já se viu na questão anterior, a Deus vale a intenção. Aqui também o que prevalece é o propósito de se extinguir a própria vida. Se a vontade maior da criatura é a de servir a seu país, há outras tantas formas de fazê-lo sem ter que expor sua vida. Buscar a morte com premeditada intenção, meus irmãos, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, haverá caso em que o homem tenha mérito
mesmo expondo-se a perigo de morte, sem desconsiderar a prudência e o dever de cada ser humano, tem de preservar a vida. Poderá haver casos em que alguém tenha mérito por haver se exposto à morte, quando esta lhe advenha de atitude voltada unicamente em benefício da vida do próximo, sem nenhuma intenção premeditada de morrer, mínima que seja. Aliás, o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Quantos exemplos passaram pelo mundo, meus irmãos, dando de si tudo e muito mais para poder alimentar os famintos perante as calamidades, sem se preocupar com as pestes. Aqueles que se devotaram em acolher os irmãos em estado de perturbação, em estado de sofrimento total, em vários cantos do mundo. São estes que se colocaram na condição de medianeiros do Pai Celestial e que não mediram as consequências. Esses, aliás, aplicaram, sim, a lei de amor, de justiça e de caridade, tão bem ensinada e vivenciada pelo nosso Mestre Jesus. Sigamos com Cristo. Muita paz. E envolvidos pelo teu amor, rogamos sejam as águas próximas de nós e as águas aonde houver necessidade do teu auxílio sejam todas fluidificadas em benefício do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que assim seja, Senhor Jesus.